Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. E essa semana também vim aqui com um episódio freestyle, sem roteiro, porque também não tive tempo de escrever um roteiro. Mas esse é o último dessa leva sem roteiro, quer dizer, semana que vem vai ser o assistidos do mês que eu faço de uma live, né? Eu faço essa live no Instagram que vai acontecer em algum momento da semana que vem, então fiquem espertos no @filme.a.semana. Lá vai ter uma live onde eu vou comentar os filmes que eu assisti em maio e ranquear eles naqueles negocinho de fazer tier, sabe? E depois eu vou editar ele pro podcast, né? Quando eu edito essas lives, o que eu faço? Eu tiro os silêncios, porque querendo ou não, quando eu não começo já a live falando, porque eu tô arrumando câmera, né? Eu boto 2 câmeras pra uma ficar com o meu rosto, outra ficar com a tela do computador. E aí, a cada filme que eu falo, eu faço uma pausa pra tomar um copo d'água, pra olhar o chat. Ou algumas interações com o chat também que não fazem muito sentido fora da live, eu acabo cortando. Então, acaba tirando, assim, uns 10, 15 minutos nessa brincadeirinha. Então, fica um pouco mais amigável pro formato do podcast, né? Porque ninguém merece... Gente, eu sei que 3 segundos parece muita coisa, mas se você tem 3 segundos de silêncio no negócio, parece que é uma eternidade, sabe? Então, principalmente quando você começa a editar coisas de áudio e vídeo, você percebe como um segundo é demorado. Mas então, esse episódio não tem roteiro. Episódio semana que vem também vai ter um roteiro muito... Não vai ter um roteiro praticamente, né? Então, daqui 2 semanas a gente volta com o roteiro, porque eu estou de férias. Quer dizer, na data que esse episódio vai ao ar, eu vou estar de férias. Na data que eu tô gravando, eu ainda não tô. Mas hoje é feriado, amanhã eu vou trabalhar. Mas assim, eu já deixei tudo tão certinho e no jeito que eu só tenho que finalizar umas coisas. E então eu estou de férias. Então eu já tô muito em ritmo de férias. Até porque é feriado, então eu já comecei a montar as minhas metas de coisas que eu quero fazer nas férias. Assim, não vou fazer nada muito absurdo, porque nessa economia... Enfim, não tenho dinheiro pra ficar fazendo grandes viagens e nem coisas assim. E eu queria fazer umas coisas mais em casa mesmo. Eu sou uma pessoa muito caseira, eu gosto muito de ficar em casa e aproveitar esse espaço que eu pago aluguel pra viver, sabe? Então eu quero assistir filmes, eu quero ler livros, eu quero dar um gás em todas as minhas metas disso. Eu quero fazer comida, porque eu gosto muito de cozinhar. E no dia a dia, você acaba meio que perdendo tesão por cozinhar, porque você precisa cozinhar por obrigação, sabe? Então eu quero fazer umas coisas que eu tô querendo faz tempo, eu não tenho paciência. Ou às vezes não tenho espaço, né? Talvez eu vá pra casa da minha mãe fazer isso, porque meu apartamento é muito pequenininho mesmo. Mas enfim, meus planos pras férias são os mais mundanos possíveis. Daí, enquanto eu tava montando a minha lista de filmes que eu quero ver nessas férias, eu tava pensando, isso daria um episódio do podcast. Então, cá estou eu, falando de como eu faço as minhas listas de filmes pra assistir, da onde eu tiro inspiração, como que funciona pra mim, e compartilhar com vocês. Não que eu acho que o jeito que eu faço é certo, é o único, mas pode ajudar vocês, talvez. Assim, eu já crio conteúdo dando dicas de filme sempre, tanto aqui no podcast quanto no Instagram. Mas, às vezes, essas dicas, elas se perdem. Eu sigo vários criadores de conteúdo no Instagram, né? Parte da política da boa vizinhança, apesar que faz um tempo que eu parei de seguir de volta só por seguir. Eu sigo pessoas que eu realmente gosto do conteúdo e eu gosto muito de várias pessoas que eu sigo. Então, sempre eu vejo uns posts muito legais, eu salvo, eu falo, vou consultar mais tarde. E esse mais tarde nunca chega. A minha pasta de salvos no Instagram tá gigante, cheia de coisa. De vez em quando eu compartilho algumas coisas nos stories, geralmente quando eu tô sem assunto ou quando eu não sei o que fazer, eu vou lá e compartilho coisas dos outros, até pra ajudar, né? A gente compartilhar, salvar e compartilhar posts de criadores de conteúdo ajuda bastante o algoritmo a entender que aquele conteúdo é relevante. Então fica a dica, né, pra vocês fazerem com o meu conteúdo e também com o conteúdo de criadores que vocês gostam. Mas isso não tem me ajudado tanto a montar minha watchlist. O que me ajuda mais é centralizar tudo num lugar só, que é o Letterboxd, né? Que é o que eu uso, que ele é uma rede social onde você marca os filmes que você viu e você consegue criar listas diferentes. E tem um recurso lá que chama Watchlist, que você adiciona esse filme à sua watchlist, que é a lista de filmes a assistir. Então, toda vez que eu vejo um filme que me chama atenção, seja porque eu tô navegando na própria plataforma, seja porque eu ouvi um vídeo, ouvi um podcast, ouvi um post, eu vou lá no Letterboxd, eu abro, eu vejo o filme e eu marco ele como quero ver, né? Eu boto ele na watchlist. E com isso eu tenho hoje, deixa eu conferir aqui quantos filmes eu tenho na minha watchlist. Não dá pra ver um número certo no mobile, muito bom. Mas eu acho que dá pra ver em outro lugar, peraí.
eu tenho 215 filmes na minha watchlist. E assim, eu dei uma limpada nela recentemente, porque de vez em quando eu falo, vou limpar a minha watchlist. Só que assim, tem tanta coisa, tanto desconectada lá dentro. Tipo, só pra eu abrir aqui pra vocês verem os últimos filmes que eu coloquei na minha watchlist. Eu coloquei Magic Mike, porque eu nunca assisti. E eu sempre esqueço que eu quero assistir esse filme. Então, recentemente, acho que alguém assistiu. Aí eu falei, vou botar esse filme na minha watchlist. Aí tem A Rainha Margot, que é um filme francês, que eu lembro que ele chegou na MUBI uma época, eu botei na minha watchlist da própria MUBI, e depois saiu de cartaz, esqueci que ele existia, aí eu vi que alguém assistiu recentemente e falei, putz, eu quero assistir esse filme, parece que é um filme bem sangrento, assim, o pôster dele é a tal da Rainha Margot do título, com um vestido branco todo cheio de sangue, então, né, é isso tudo que eu sei do filme, então ele tá aqui. Aí tem também nossa, que filme, é um pôster que é uma caveira com um olho. Nossa, gente, olha só esse filme. Ele chama The Hourglass Sanitarium, ou o Sanatório da Ampulheta. É um filme... Nem sei que nacionalidade é essa. Sérvio? É um filme polonês. Ah, eu sei por que esse filme tá aqui. Porque eu tava fazendo o post de filmes da Polônia, porque lá no nosso Instagram, toda segunda-feira, tem uma série de posts celebrando o cinema de algum país. Então, com dicas de filmes de alguns países, né? Cada semana é um país, com o objetivo de, no final do ano, ter 52 países diferentes. E com isso eu tô fazendo esse post, então eu tenho que caçar os filmes do país. Eu uso o Letterboxd pra fazer essa cassação de filmes. E as coisas que eu acho interessante eu acabo botando na minha watchlist. E esse foi o último filme que eu coloquei. Eu não tenho ideia do que ele é. Eu li a sinopse, eu vi o pôster, falei, parece interessante. É um filme de 1973. E nem tem disponível em streaming, então ele nem entrou no post, porque eu só coloco no post o que tem em streaming. Ele não tá disponível em nenhum lugar aqui no Brasil, mas eu achei ele interessante e botei na minha watchlist. Quando que eu vou ver isso? Eu não tenho ideia, talvez nunca, mas ele tá aqui. Eu também gosto muito de botar filme de festival na minha watchlist, sabe? Pra aí a gente vai vendo quanto tempo que demora pra chegar. Eu coloquei Killers of the Flower Moon, né, que estreou em Cannes algumas semanas atrás. Esse eu ainda acho que deve ter um lançamento aqui no Brasil no final do ano, no começo do ano que vem. Ainda tenho interesse em se distribuir filme de Spielberg, mas tem uns outros filmes que, sei lá, quando que vai chegar, sabe? Então, assim, tem muitas coisas diversas e tem dia que eu abro e é essa confusão de gêneros que eu falo, putz, eu não quero ver nada disso. Então, pensando nessa minha própria confusão, eu crio listas nesse próprio site para me ajudar. Por exemplo, eu faço as listas dos filmes de países, né? Geralmente eu pego um dia, eu pesquiso dos países, eu vejo se tem algum streaming e vou botando nessa lista. Depois eu vou num outro dia para montar a arte do post, né? Eu faço em 2 etapas, então eu tenho uma lista disso. Eu tenho uma lista dos filmes dirigidos por mulheres, que é uma meta pessoal minha, uma lista que eu comecei já faz uns 3 anos. E aí, tudo quanto é filme dirigido por mulher, eu boto lá. Até filmes que eu não tenho interesse em ver, mas é dirigido por mulher, eu vou botando lá, porque eu não tenho interesse de ver ele hoje. Mas daqui a um ano, talvez eu tenha mudado de ideia, talvez eu tenha criado interesse de assistir ele. Ou, sei lá, o filme tem 2,5 de média, uma média extremamente baixa pro Letterboxd, mas vai que algum dia eu cruzo com ele em algum lugar, e aí eu posso querer assistir ele, ou às vezes tô maratonando algum diretor, algum ator, eu tenho que ver esse filme. Então eu boto todo quanto é filme dirigido por mulher que eu acho, eu boto nessa lista. E uma vez por semestre, mais ou menos, eu limpo os que eu já vi, porque eu tenho uma outra lista onde eu boto tudo que é dirigido por mulher que eu já assisti. Então essa que eu já assisti, eu já vi, eu uso pra recomendar pros outros e tal. Assim, nem todo filme que tá lá é uma recomendação direta, mas tem as minhas notas, você consegue ver, né, as avaliações que eu dei. E tem esse que é uma watchlist, que aí eu vou removendo os filmes que eu já vi pra ficar mais organizado. E o próprio Letterboxd, quando o filme tá na sua watchlist e você assiste ele, ele remove da watchlist pra ficar mais limpa. Então, uma das minhas metas das férias é dar uma limpadinha nessa watchlist, que ela só cresce, assim. Eu só vou botando filme e não vejo quase nenhum deles. Eu nem lembro quando foi... Acho que o último filme que eu vi que tava na minha watchlist foi o Levada da Breca, que eu assisti domingo passado, que é um filme de 1938, então tava na cota clássico, porque assim, se você olha minha watchlist, você percebe momentos que eu tava. Tem os momentos que eu falei, putz, eu preciso ver filmes nacionais. Aí eu fui entrando em listas de filmes nacionais e botando um monte de coisa. Então tem uma sequência de filme nacional. Aí tem uma sequência de filme antigo, porque eu botei na minha cabeça que eu precisava ver filmes antigos. Aí depois tem uns 3 filmes que não tem conexão com nada e tem uma sequência dentro de outro tema. Então a minha watchlist tava ficando muito bagunçada, então eu comecei a criar listas de acordo com objetivos que eu tenho. Mas você pode ter objetivos diferentes, e aí tudo bem também. Outra coisa que eu faço, que talvez seja até mais fácil pra vocês, se vocês assinam poucos serviços de streamings, é criar a watchlist dentro do próprio streaming, né? Todos eles têm essa ferramenta
de adicionar a lista, adicionar a assistir mais tarde. Geralmente é um ícone com um maisinho que fica em algum canto do filme. Em todos os streamings eu tenho listas gigantescas de filmes que eu boto como eu quero ver. Eu adoro o ritual de entrar num streaming novo e criar uma watchlist. Eu gosto muito, sei lá, acho que a HBO e o Star Plus, eles têm uma opção que é tipo todos os filmes. E aí eu entro lá e tá tudo em ordem alfabética e eu fico lá horas escolhendo os filmes que eu quero botar na minha watchlist. E eu adoro fazer isso, mas eu sei que nem todo mundo gosta tanto. Mas é um jeito também pra não cair tanto na armadilha do algoritmo, porque os outros streamings têm um algoritmo mais ou menos, mas a Netflix tem um algoritmo muito forte de dar prioridade pra conteúdos novos e aquilo ser o negócio do momento que você, em qualquer lugar do site que você vai estar lá um banner da coisa que acabou de chegar, tá em primeiro lugar dos mais assistidos. E aí você vai acabar assistindo aquilo porque tá mais fácil, e depois semana que vem vai ter outra coisa, e com isso conteúdos mais antigos, eu não tô nem falando coisa de 10, 15 anos atrás, tô falando coisa de 2 semanas atrás, eles vão acabando se perdendo. Que era um outro tema de pauta que eu tinha, mas eu não consegui elaborar muito bem quão rápido as coisas deixam de ter validade, de ter interesse nesse consumo desenfreado que tá rolando nos streamings. Porque, tipo, tem uma semana que sai um filme ou sai uma série na Netflix e todo mundo assiste, todo mundo, né? Nossas bolhas, a gente vê muitas pessoas falando e é um assunto muito relevante, é pauta quente, você vê muita gente criando conteúdo sobre isso. E dali uma semana já tem outra coisa, que é o assunto da semana. Aquele negócio já é velho. Então, assim, como eu não me proponho a cobrir lançamento, eu não tenho essa preocupação de precisar assistir, até porque eu não entrei na Netflix mais. E antes até dessas tretas que estão rolando hoje, eu já tinha cansado fazia tempo a minha Netflix, né? Mas enfim, fatores econômicos também, né, gente? Enfim, mandem pix pra mim, por favor. Mas assim, voltando ao assunto, o quão vontade você tem de assistir algo que todo mundo assistiu 3 semanas atrás e ninguém mais tá comentando? Porque tem muito esse efeito manada também, de as pessoas estarem comentando e você querer assistir pra fazer parte dessa rodinha. E se você assiste tarde demais, às vezes é melhor você nem ter assistido, porque você não vai conseguir conversar com ninguém, porque as pessoas já vão estar em outra, ou vão ficar tipo, mas você só viu isso agora, tipo, todo essa vibe que eu não curto muito, sabe? Então tem várias coisas na Netflix ou outros streamings também que acabam sendo o lançamento do momento e eu acabo perdendo o timing, e eu fico depois, vale a pena assistir esse filme? Ou era fogo de palha? Tipo, é bom mesmo? Ainda é relevante? Então, às vezes eu tenho questões com alguns desses conteúdos que eles vão direto para streaming, mas também é elitista falar que eles não prestam e que são péssimos e que quem consome eles não sabe o que tá acontecendo. Não é sobre isso. É mais sobre esse imediatismo do consumo e de precisar ver as coisas logo. Enfim, é um assunto que dá pauta para um episódio, mas como eu falei, eu não consegui ainda parar para escrever algo que faça sentido além desses 3 minutos de resmungos que eu fiz agora. Mas assim, esse método que eu falei é o que funciona pra mim, porque eu uso muito o aplicativo, eu gosto bastante dele, eu tenho ele no celular, eu tenho ele no computador. Eu sempre tenho esse hábito de quando eu termino de ver um filme, é meio que um ritual meu, né? Se eu tô assistindo um filme em casa, acabou o filme, tá nos créditos, e é crédito que não precisa ficar assistindo, que é tipo tela preta com música, eu abro o Letterboxd e eu começo a ler o que as pessoas pensaram desse filme. Eu não dou nota ainda, eu demoro pra dar nota, porque eu preciso pensar. Tem filmes que, assim, tá na metade, eu já sei que vai ser um filme 3 estrelas. Ou, no máximo, 3 estrelas e meia. Eu só fico esperando os eventos se desdobrarem. Tem filmes que acabam me surpreendendo, ganhando uma nota um pouco maior. Tem filmes que acabam sendo isso mesmo. Então, assim, tem algumas coisas que eu já... Na metade do filme, eu já imagino que nota que eu vou dar pra ele. Mas tem coisas que eu gosto de esperar. Até porque, quando eu assisti After Sun, no começo do ano, eu dei 4 estrelas. E, assim, foi um filme que me pegou muito. Fiz episódios sobre... E depois, quanto mais eu penso nele, mais eu gosto nele. E eu voltei e eu arredondei a nota pra 5, porque ele é meu filme favorito do ano até agora. E olha que eu já vi Aranha Verso. Aranha Verso tá em segundo lugar, óbvio. São os 2 filmes que eu dei 5 estrelas esse ano apenas. Eu acho que eu ando muito mão de vaca com as notas. Eu preciso ser um pouquinho mais emocionada. Não sei por que eu dei 4,5 pra Brokeback Mountain. Realmente não sei, porque é maravilhoso o filme. Mas enfim... Mas eu também não acho que eu vou voltar atrás e dar 5 estrelas pra Brokeback Mountain. Eu acho que 4 estrelas e meia tá uma nota boa, uma nota digna e tal. Qualquer nota acima de 3 já é uma nota boa, né? Vamos combinar. Tá acima da média.
Mas então, eu tenho esse ritual, né, que começa a subir os créditos, eu abro o Letterboxd, eu vejo as notas, né, vejo os comentários dos amigos primeiro, né, que você consegue adicionar amigos, tem esse fator social. Eu vejo o que as pessoas que eu tenho lá como amigos escreveram. E só depois que os créditos acabam que eu me permito me dar uma nota. E aí eu jogo esse filme pra todas as listas que eu tenho lá, porque eu tenho muitas listas que eu vou botando os filmes que eu assisto, que eu categorizo eles. Tem a lista geral de que eu assisti no ano, que eu faço um grande ranking. Tem a lista dos desafios, né? Então eu tô fazendo de assistir de 52 filmes de mulheres, 52 países diferentes e 52 anos diferentes. Por incrível que pareça, o de 52 anos tá sendo mais fácil de fazer. E eu acho que é o mais fácil mesmo. Se você tem o hábito de ver filmes que não são lançamento, né? Porque se você só fica vendo lançamento, realmente é um pouco mais difícil. Mas eu gosto de procurar filme mais antigo, então tá sendo extremamente fácil fazer esse desafio. O do país eu comecei a estagnar, porque eu acho que eu já vi... Eu tô em dia, né? Estamos na semana número 23 do ano. Eu vi 23 filmes de países diferentes, mas eu tô começando a chegar no momento que eu preciso procurar outros países, né? Preciso ver as listas que eu fiz. Não tá sendo tão orgânico. Tipo, vou ver esse filme, esse filme preenche esse requisito, aquele requisito. E eu dirijo pra mulheres que também tô em dia, mas eu queria estar mais adiantada, porque eu queria bater a meta, não dobrar a meta, mas eu queria ver mais de 52 nesse ano. No passado eu vi 52 na risca, mas foi porque no final do ano eu corri, assim, pra fechar. Eu fechei, sei lá, dia 20 de dezembro. Que aí fechei a meta e fechei o ano, eu vi pouca coisa no final do ano, porque eu, sei lá, tava cansada. Não sei como vai ser o final desse ano, mas eu já tenho algumas metas construídas, eu tenho as listas que eu uso pra me auxiliar na criação de conteúdo, e essa é a minha metodologia. Quando eu não sei o que eu quero fazer, eu abro minha watchlist, eu vejo se tem alguma coisa lá que faz sentido. Ou se eu vou assistir, tipo, falo, não, hoje eu preciso correr com a meta dos países. Aí eu abro a lista que eu fiz de países, eu vejo os posts que eu fiz no Instagram, porque tem alguns países que eu já fiz post que eu não vi filme nenhum. Eu procuro posts nos salvos do meu Instagram, de recomendação de outros criadores, de outras pessoas. Ou eu abro o streaming e eu falo, não, hoje eu vou... Vai acabar minha assinatura de tal streaming e eu vou fazer uma pausa, então eu preciso ver o que eu consigo dele. Então eu abro o streaming e fico navegando pela watchlist que eu faço lá. Então no final, a minha metodologia é fazer lista e não adianta, é isso que eu sou, é assim que eu funciono. Não é todo mundo que funciona assim, mas eu acho que é interessante fazer listas. Se você às vezes se sente perdido e nunca fez isso, é uma coisa interessante pra começar. E se você não se adapta, beleza, para, sabe? E também não precisa ser uma lista no aplicativo, pode ser uma lista no papel mesmo. Eu tenho algumas listas escritas, eu tenho de livro, principalmente, com umas metas mais antigas, assim. Os 35 livros pra ler, os 35 que vai ter a atualização na semana do meu aniversário. Teve ano passado, na semana do meu aniversário, eu fiz esse desafio. E esse ano eu vou vir com 4 atualizações, porque eu li alguns, então... Esse foi o episódio de hoje, né? Foi um grande vem aí em muitos aspectos, algumas atualizações de algumas metas, mas no geral fui eu falando por 15 minutos, 20 minutos, tá o bruto desse episódio, não sei quanto que vai ficar editado. Me sigam lá no Instagram, @filme.da.semana, que sempre tem coisas diferentes por lá. E também a gente tem e-mail para contato, que é o podcast filmedasemana@gmail.com, que caso você queira falar comigo, não tenha redes sociais e tal, ou, sei lá, parcerias, essas coisas também, por e-mail é mais fácil de me contatar. E esse e-mail também é uma chave Pix, caso queiram fazer algum tipo de contribuição com o nosso trabalho, qualquer quantia é muito bem-vinda. E por hoje é só. Fiquem bem, semana que vem tem live. Fiquem de olho no Instagram que vai ter mais atualização por lá. Mas o episódio da semana que vem vai ser sobre os assistidos de maio. E já estamos na metade de junho. Sábado que vem vai ser metade de junho já. Então, não tô tão atrasada assim, né? Mas é isso, gente. Tchau, tchau.